Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus, que até aqui tem nos abençoado e nos garantido a oportunidade para estarmos nesta manhã, bendizendo, exaltando, engrandecendo o nome do Senhor. E desta feita o Senhor nos dá a oportunidade de iniciarmos um novo trimestre, né? A oportunidade de estarmos passeando pelo estudo da palavra do Senhor. Estaremos então estudando sobre Gênesis. A oportunidade que é otorgada a mim e a você de aprendermos a palavra deve ser agarrada com todas as nossas forças, porque o conhecimento da palavra do Senhor, ele é libertador. E é por isso que está escrito na palavra do Senhor: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é a minha verdade, mas é a verdade da palavra de Deus. E hoje Deus nos dá essa oportunidade, e que ela seja valorizada, né? Mas como pano de fundo, eu quero, antes de adentrarmos propriamente na nossa lição, eu gostaria que você, se você não está participando do nosso projeto, que o pastor Brenner tem lançado ao longo dos anos que aqui tem estado conosco, de fazermos a leitura sistemática da palavra do Senhor. Então, esse ano nós estamos novamente com este propósito. E já passamos pelo livro de Gênesis. Mas se você não está acompanhando este projeto, este propósito, eu sugiro a você que leia o livro do Gênesis todo, para que você possa se situar também no decorrer desse trimestre na nossa lição. Portanto, Gênesis significa origem, princípio. É o começo de tudo, onde Deus institui a criação de todas as coisas, né? É a origem da humanidade, é a origem da nação messiânica. E propriamente tem um propósito estabelecido por Deus na sua glória, e é redimir a sua criação. Mas pastor, por que redimir a criação? A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, e o interessante é que o texto diz assim, que Deus viu que tudo que ele criara era muito bom. Não era simplesmente bom, era muito bom. Há perfeição nas coisas de Deus. E tudo que Deus faz, e aí eu estendo, irmão, para as nossas vidas, tudo que Deus tem feito para com a sua vida, para com a sua família, é muito bom. Talvez você não tenha contemplado, talvez você não tenha parado para meditar sobre isso, mas eu quero que você, nesses poucos minutos, medite. E pense agora, na velocidade que tem o nosso pensamento, que você pense o quanto Deus tem sido bom para com você e para com a tua casa, para com a tua família. Acabamos de louvar: és fiel em todo o tempo, e em todo o tempo tu tens sido tão bom para mim. Reconheça isso no Senhor, adore Ele, exalte Ele, né? Reconhecendo essa grandeza, o seu senhorio. Mas por bem chegamos à primeira lição, que diz assim o título: do Éden a Babel. Você pode repetir o título? Do Éden a Babel. O texto áureo diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículo 15. O Senhor Deus criou todas as coisas conforme a sua vontade. É poderoso para cumprir o seu glorioso propósito. Esta é a verdade aplicada, né? Mas antes de falarmos sobre texto em apreço, eu quero que você pare um pouco para pensar sobre propósito. O
que é propósito? O que é propósito para você? Não vai adiantar nós falarmos aqui que o Senhor Deus criou todas as coisas conforme a sua vontade e que tudo que Deus fez e faz é bom, é verdadeiramente muito bom. E Ele é poderoso para cumprir seu glorioso propósito. Mas qual é o propósito? E o que é propósito? Não é? Medite um pouco sobre isso, enquanto eu vou fazer a leitura do texto de referência. Gênesis capítulo 1, versículo 26 a seguir diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. O verso 31 conclui dizendo assim no nosso texto de referência: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que tudo era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. O que é propósito para você? O que é viver um propósito? Eu quero que nessa manhã nós tenhamos uma ministração participativa. Às vezes eu fico observando aqui o nosso pastor ministrar e ele nos estimula a uma resposta, a um culto responsivo. E nessa manhã eu quero que você participe então. Em poucas palavras e rapidamente, porque o tempo não espera. O que é propósito? Alguém quer dizer? Propósito é objetivo. Quem mais? É um caminho. Propósito é um objetivo. E ele tem que se cursar um caminho. Mas, propriamente dito, é a intenção de fazer algo. E quando eu busco fazer algo, eu tenho que andar por um caminho para que eu chegue a um objetivo. Então, é a intenção de fazer algo. É um projeto, é um desígnio, é aquilo que se busca alcançar. O propósito de Deus não vai ser frustrado, porque Ele alcançará aquilo que Ele projetou para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é o seu propósito? O que é que você está buscando alcançar? Qual é o desígnio, ou seja, a vontade para que isso se realize na sua vida? Nessa manhã eu quero que você medite e pense sobre isso. O tema da nossa lição é do Éden a Babel. Éden em hebraico significa deleite, lugar de deleite, paraíso, lugar de prazer. Deus criou o homem, colocou no Éden, e ali era para ele ter deleite, prazer. Ali era na especificidade de paraíso da parte de Deus para o homem. Mas o homem, na sua essência, fez o que não deveria fazer. E isso trouxe consequências nefastas sobre os homens, sobre a humanidade, e chega até os dias de hoje. Eloí, Criador e Senhor da história. Quando nós falamos de Gênesis, nós estamos falando da origem, do princípio da humanidade de todos os povos. E a gente precisa entender, essa lição se discorre dentro do capítulo 3 de Gênesis até o capítulo de número 11. Eu quero começar trazendo um questionamento e gostaria que você pensasse acerca disso e me respondesse. Primeira coisa, irmão.
Deus sabia que o homem iria pecar? Sim ou não, irmãos? Deus sabia que o homem iria pecar? Sabia. Segundo questionamento: como um Deus onisciente, ou seja, que sabe de todas as coisas, já sabia que o homem iria pecar, como esse Deus onisciente poderia se arrepender? Pense sobre isso. Porque logo à frente nós vamos ver o texto bíblico diz assim: e Deus se arrepende de ter feito o homem. E terceiro, qual foi o pecado dos homens lá na Torre de Babel? O que é que eles cometeram de pecado ali quando da edificação da Torre de Babel? Quais as consequências foram geradas por causa do pecado que ali foi cometido? Então, meus irmãos, é muito sério. Eu já, pastor Brenner, em uma ocasião, aqui na própria igreja, fui questionado sobre essa questão do arrependimento de Deus. Me lembro bem, aqui onde está o irmão Mauro, fui abordado aí pela Elísia Cássia, falou assim: mas que é isso, pastor? Que uma hora Deus se arrepende e outra hora ele não se arrepende. É confuso para mim. Mas eu quero que você entenda, daqui a pouco nós vamos chegar nesse ponto. Eu quero que você entenda que Deus já sabia que o homem iria pecar. Não existe um plano B da parte de Deus. Você já viu quando eu e você vamos fazer alguma coisa e a coisa não dá certo? Você já deve ter ouvido alguém falar para você: você tem que ter o plano B. Sim ou não, irmão? Você tem que ter uma rota de fuga. Você tem que deixar uma válvula de escape. Você tem que ter um plano B. Meu irmão, Deus já sabia que o homem iria pecar. Ele já sabia da falibilidade humana. Ele já sabia que nós não seríamos capazes. E é por isso que muitas vezes nós ouvimos aqui, até o próprio pastor dizer: irmão, ande na dependência de Deus. Quando nós dependemos, nós reconhecemos que nós necessitamos de Deus, é porque o Senhor é soberano e Ele está acima de tudo e de todos. Não é um plano B da parte de Deus: eu vou enviar um Salvador porque o homem pecou. Meu irmão, Deus já sabia de tudo. Ele já sabia de tudo. Isso faz parte do plano da redenção. Entendemos o que é propósito? É algo que eu busco alcançar, é um projeto, é um caminho que eu vou percorrer para alcançar algo. Deus cria todas as coisas. O homem peca, cai. É preciso uma intervenção de Deus. É necessário Deus entrar e reagir diante daquela situação. Muitos pensam que é um desesperado plano B. E na verdade não é isso, sabe por quê? Apocalipse, por exemplo, no capítulo 13, versículo 8. Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8, já revela a pré-existência de Deus. E todos os habitantes da terra adorarão a besta. São eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida, que pertence ao Cordeiro, que foi morto. Foi morto quando, igreja? Eu não ouvi. Foi morto quando? Antes da criação do mundo, a existência de Deus já, na pessoa bendita de Jesus, já era revelada. Não foi porque Deus teve que fazer Jesus ser gerado pelo Espírito Santo, para que houvesse o projeto e o planejamento da redenção. Antes da formação do mundo, já existia. Outro exemplo, no próprio livro de Gênesis, a Bíblia diz assim que a terra ela era sem forma e era vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas ou sobre a face do abismo.
E disse Deus: façamos, está no plural, o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele estava presente lá na criação, meu irmão. Então Deus já sabia de tudo, já sabia da iminente queda do homem. Deus sabe aonde é a sua dor, aonde você supostamente caiu ou talvez cairá, mas o fato é que Deus é Criador, Senhor, sabe de todas as coisas. Não existe um plano B de Deus para a sua vida. O plano de Deus é perfeito, e se você crer, você vai alcançar para a glória do nome de Jesus. Deus estava falando da redenção. E o que é redenção? É o resgate da humanidade por Jesus. Deus nos redimiu, tem nos redimido. Nós temos alcançado a salvação por meio de Cristo Jesus. O projeto de Deus é que todos nós nos salvemos. Esse é o projeto de Deus para as nossas vidas. E essa redenção passa por três aspectos. O perdão de Deus. Por que perdão de Deus, pastor? É simples. Dentro do contexto que nós estamos falando, quando Deus cria todas as coisas, Ele coloca uma árvore no meio do Éden. E eu disse que Éden significa lugar de prazer, paraíso, de delícias. Mas Deus dá uma advertência. Ele disse: olha, desfrute de tudo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comereis, nem tocareis, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Deus dá uma instrução. Então, quando o homem desobedece, ao desobedecer, ele acaba por... O que ele faz, irmão? Quando ele desobedece, ele erra o alvo. Errar o alvo é o quê? Não ouvi. Errar o alvo é o quê? É pecar. E a Bíblia diz assim que o pecado faz o quê? Uma divisão, uma separação entre nós e o nosso Deus. Quando eles pecam lá no Éden, um lugar de delícia, de prazer, há uma ruptura, há uma separação, há uma divisão. E daí os três aspectos. O primeiro, o perdão de Deus. E me chama a atenção que no capítulo 3 de Gênesis, a partir do versículo 6, 7, a Bíblia diz que o Senhor passeava lá no jardim pela viração do dia. E Deus diz assim: Adão. E ele repete: Adão, onde estás? Adão diz assim: Senhor, eu me escondi porque eu estou nu. E ele diz: quem disse para você que você está nu, Adão? Por acaso, lembre-se, eu te fiz uma pergunta, igreja, no início. Deus sabia que o homem iria pecar? Olha só como Deus age, irmão. Deus estabelece o diálogo. Ele dá oportunidade para mim e para você se justificar, não digo, mas explicar, reparar, porque tem coisas que nós cometemos que não tem jeito, irmão. É pecado. Deus perdoa o pecado, mas a consequência ela vai chegar. Mas Deus dá oportunidade para Adão. Adão, quem disse para você que você está nu? Por acaso tu comeste do fruto da árvore que eu determinei que não deveria? E ele logo lança a responsabilidade para Deus. Ele diz: foi a mulher que tu me deste, Senhor. Como quem dissesse: a culpa é do Senhor. O Senhor me deu essa mulher, ela me fez pecar. E o diálogo continua. A tendência, observe a atitude de Adão, de quando nós erramos, pecamos, falhamos, nós queremos nos esconder. Mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre todo lugar dessa terra. Por isso a necessidade de perdão, porque isso faz uma divisão. A consequência vai chegar, e o nome disso se chama
justiça. É o segundo aspecto, é a justiça de Deus. E essa redenção se consuma com a vida eterna em Cristo Jesus. Eu acho tão interessante a conduta do povo, eu digo no sentido interessante de conhecimento, de entender. Não é, evangelista Daniel, quando Moisés diz assim: Senhor, nós vamos andar, mas o Senhor tem que ir junto conosco. Eu estou parafraseando o texto, irmão, mas Deus responde o que para ele? Ele diz assim: olha, se eu for com vocês, eu posso ir com vocês, mas os meus olhos não toleram o pecado. E Abacuque diz assim, que os olhos do Senhor não podem ver o pecado. E se você vê em números, irmão, meu Jesus, um exemplo, no contexto do bezerro de ouro, Moisés sobe a um compromisso com Deus, e quando ele volta, o povo fundiu lá um bezerro de ouro, e começou a adorar aquele bezerro. Meu irmão, os olhos de Deus não suportam o pecado, Ele não compactua com o pecado, Ele não aceita o pecado. Observe lá no livro de Números, principalmente, todas as vezes que o povo pecou, muito bem colocado, irmão Daniel, Deus matou a todos, não tinha meio termo, Deus não compactua com isso, não há sombra de variação. O plano da redenção visa nos resgatar. Nós somos alcançados por essa graça, por essa misericórdia da parte de Deus. E é por isso que diz lá assim, que Deus vela pela sua palavra. Aquilo que Deus tem explicitado na sua palavra, Ele vela por cumprir, irmão. As promessas de Deus não são um compromisso, um mero compromisso de Deus para conosco. Sabia disso, irmão? Às vezes nós chegamos na presença de Deus e falamos assim: Senhor, Tu me prometeste isso, Tu falaste aquilo. As promessas de Deus verdadeiramente são um compromisso dEle para com Ele mesmo. Ele vela por cumprir a sua palavra. Agora, para que essas promessas nos alcancem, agora relacionada a nós temos que estar na condição de recebê-las, porque senão não haveria sentido pecarmos, errarmos, fazermos aquilo que não agrada a Deus e sermos abençoados. Amém ou não amém, irmão? Não tem como Deus premiar aquilo que está errado, aquilo que não é do seu agrado, aquilo que não é da sua vontade. A gente precisa separar e entender isso. E é por isso que você se depara, por exemplo, com um texto em que Deus diz assim para Josué: santificai o povo hoje. Por quê, irmão? Porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Ou seja, não é de qualquer forma. Eu não vou receber a visitação, a graça, a promessa, as bênçãos da parte de Deus, estando de qualquer maneira. É necessário um processo de remissão, de redenção da parte de Deus, e é o que está denotando em Gênesis no capítulo 3 a seguir. É disso que está falando da criação, mas está falando da remissão, está falando da redenção da parte de Deus, e que, sobretudo, o Senhor tem compromisso com a sua palavra. A gente precisa, ao chegar diante da presença de Deus, de coração aberto, entendendo que o compromisso da sua palavra, primeiro ele tem com Ele mesmo, e só então isso vai nos alcançar, mas estando numa condição que realmente eu possa receber. Ainda que o homem mude e abandone seus compromissos com Deus, Deus, por amor à sua glória, não muda em suas promessas. Você está entendendo, irmão? Ainda que eu e você falhemos, ainda que eu e você estejamos numa condição desfavorável, ainda que nós pequemos, se Deus prometeu a você, irmão, Ele não vai mudar a promessa.
Receber é uma outra condição, mas a promessa está posta a você. Porque senão não há segurança nisso. Existe lá no meio de atuação, no meu trabalho, algo que se chama segurança jurídica. Se a lei determina algo, aquele algo tem que prevalecer. Eu não posso, por causa que é A, B ou C, daqui a pouco torcer a lei, mudar tudo em favor de A ou de B. Isso geraria a chamada insegurança jurídica. Deus não nos trata assim, irmão. Ah, você hoje agiu assim, agora eu vou te matar. Agora você vai para o inferno. Agora, não, irmão. Deus prometeu para você, Ele prometeu, a promessa está posta, a essência dele, o caráter dele não muda. Deus é fiel. Agora eu e você precisamos estar na condição de receber isso da parte de Deus. A bênção está determinada. Deuteronômio nos chama atenção. Eis que põe diante de ti. O que Deus pôs diante de nós nesse contexto que eu estou falando? A bênção e a, não ouvi, irmão, a bênção e a maldição. Escolha, pois, o que queres. A bênção, se você for obediente, se cumprir os meus estatutos, se seguir a minha palavra, se andar conforme eu determino. Já está posto aí, irmão. Ele não vai mudar. Não há insegurança da parte de Deus, naquilo que Deus fala para as nossas vidas. Escolha, pois, a bênção. Mas se nós fizermos o contrário, também está lá a advertência. A gente precisa entender isso. O projeto de Deus, o propósito de Deus é infalível. E o texto diz assim: e porei inimizade. Verso 15 do capítulo 3. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está falando do remidor, do libertador, daquele que vem realmente fazer com que a redenção se efetive na nossa vida. E o adversário, se você olhar para o texto, ele está falando que ele vai tentar ferir o calcanhar, mas nós esmagaremos pisando na sua cabeça. Há dois adventos muito interessantes e análogos. Faraó manda matar as crianças, sim ou não? Qual era o propósito dele? Ele queria matar os recém-nascidos machos para eliminar as possíveis ameaças e rebeliões. Ele sabia que dali viria o libertador, era uma promessa de Deus, meu irmão. E aí nós conhecemos bem o episódio acerca da vida de Moisés. É colocado num cesto, lançado no rio. E aí eu disse aqui em uma outra oportunidade que muitas vezes os nomes dos personagens bíblicos, ou na sua grande maioria, tem a ver com seu ministério, com alguma coisa relacionada àquilo que ele vivenciou. Moisés, por exemplo, significa salvo das águas, tirado das águas. Foi isso que aconteceu na vida de Moisés, sim ou não, igreja? Foi isso que aconteceu. Logo mais à frente você vê um outro relato acerca de Herodes. Herodes repete a mesma coisa. O que Herodes manda fazer? Quer exterminar as crianças, os homens. Porque havia uma promessa de que nasceria o Salvador. E ele tem a mesma atitude, a mesma conduta de querer acabar com tudo.
Mas os planos de Deus, o propósito de Deus, olha só, aquilo que se busca alcançar, os planos de Deus jamais serão frustrados. Eu vou repetir, os planos de Deus, os propósitos de Deus, jamais serão frustrados, meu irmão. O Messias, aquele que haveria de pisar, esmagar a cabeça da serpente, ele se concretiza. Jesus nasce e hoje eu e você estamos aqui nesta manhã para adorar e bendizer esse Deus que vive e reina para todo sempre. Um varão hebreu, ele está mencionando sobre Moisés, que remiria, e na tipologia é uma espécie de Cristo, que remiria o povo de Israel da escravidão egípcia, e assim Deus usou Moisés. Hoje nós estamos vivendo essa dispensação da graça, essa tentativa de dominar o povo de Deus, de encontrar um paralelo, não se perpetua, irmão. Aqueles que creem no Senhor sabem que Deus é fiel, que Ele vive, que Ele reina, que Ele se faz presente, que Ele habita em nós, na pessoa bendita do Espírito Santo. O mundo pode viver uma realidade paralela, mas nós que estamos aqui vivemos uma realidade bíblica, uma realidade cristocêntrica, uma realidade que diz sobre o perdão, sobre a justiça e sobre vida eterna em Cristo Jesus. Essa é a nossa realidade. Agora, eu preciso aplicar isso na nossa vida, cada um de nós, aplicarmos, fazer aplicabilidade. E eu abro um parênteses, quando nós lemos, já disse isso aqui, na revista, por exemplo, está lá um tópico que chama verdade aplicada. Sabe o que quer dizer isso, irmão? É para você aplicar a verdade na sua vida. E eu comecei aqui fazendo um pano de fundo dizendo assim: e conhecereis a verdade. E a verdade vai fazer o quê, meu irmão? Vai te libertar. E qual é a verdade? E a verdade é a palavra de Deus. E é tão interessante quando você vê dos ensinamentos de Jesus, ele diz assim: na verdade, te digo. É reafirmação dessa verdade. Ele é a verdade, Deus Pai. Na verdade, Espírito Santo, eu estou dizendo, e realmente, na verdade, eu afirmo, o próprio Jesus. Conheça a verdade, irmão. Não vai adiantar eu ter o manancial de vida, o livro da verdade, a palavra da verdade, e não viver nessa verdade. A origem de tudo na nossa vida é a verdade em Deus, em Cristo Jesus, não é? O coração do homem e o coração de Deus. A história vai se desenrolando. Inclusive, a gente vê a deturpação do caráter, a deturpação moral do ser humano. A queda do homem demonstra a sua fragilidade. O homem peca lá no Éden, o gênero humano é corrompido, e daqui a pouco começam as atrocidades. Deus disse lá no texto em apreço que eu falei agora há pouco, o dia que você comer ou simplesmente tocar, ele iria morrer. E isso se efetiva logo adiante, sim ou não, igreja? Com o primeiro homicídio, Caim mata seu irmão. E a malignidade entra. A inveja é estabelecida. Caim e Abel foram os primeiros irmãos. Havia a instituição familiar. E aqui eu abro um parênteses, irmão, para dizer, agora há pouco nós fizemos uma oração.
O nosso líder de jovens da regional recebeu a oportunidade para quê? Ministrar sobre as famílias. A primeira instituição de Deus, a célula máter da sociedade, chama-se família. Ô meu irmão, o que é que você está fazendo para com a sua família? Você é sacerdote do lar, e você que é sacerdotisa, às vezes você é mãe solo, ou o esposo faleceu, coisa nesse sentido. Não me compete entrar agora no mérito disso, mas você, mulher que também esteja só no lar, na condução da família, você é sacerdotisa da parte de Deus. O que é que eu e você estamos fazendo para pedir que a bênção de Deus esteja sobre a nossa família? Que o livramento da parte de Deus, os ensinamentos da palavra do Senhor, esteja ali, irmão, constantemente no nosso lar. Queremos a bênção de Deus, mas não nos portamos como a palavra determina. E se torna difícil. Hoje, nesse momento, é uma palavra de reflexão, mas de confronto para as nossas vidas. Deus está nos confrontando nesta manhã. Houve a corrupção, logo ali, ó, Deus viu, olha, não era bom que o homem estivesse só, estava numa maravilha lá no Éden, irmão. Estava tudo certo. Deus institui a família. Daqui a pouco eles pecam. Essa malignidade, a corrupção se estabelece, a inveja entra. E aí os primeiros irmãos, Caim e Abel, um mata o outro, irmão. O homicídio já se estabelece ali. Se você abrir os noticiários, hoje, vou falar hoje, você pode ter certeza. E olha que eu não vou fazer isso de forma macro, ou seja, ampla. Eu não vou sair e colocar o universo. Vamos resumir isso. Qual país vivemos, irmão? Irmão, quero te ouvir. Qual país vivemos? Vamos resumir um pouquinho, então, dentro do nosso. Que estado você vive? Ainda está grande demais. Que cidade você vive? E tem como eu resumir um pouco mais, mas eu vou ficar com a cidade. Será que alguém, nessas últimas 24 horas, matou alguém na cidade de Goiânia? Sim ou não? Olha que tragédia. Será que tem famílias destroçadas nesse momento, chorando a morte de um ente querido? Sim ou não? Eu não estou falando de morte natural. Eu não estou falando de morte causada por uma enfermidade. Eu não estou falando de morte causada por causa da idade. Se eu resumir, irmão, for levar para bairros, é desesperador isso. Essa narrativa simboliza a degeneração da humanidade. As pessoas não têm amor mais, você já viu isso? Não tem compaixão. E eu olho para o texto bíblico e vejo o exemplo do nosso mestre, onde o texto diz assim: e Jesus, olha só quem, e Jesus, movido de íntima compaixão, não é só compaixão, irmão, é de íntima compaixão, é lá de dentro das entranhas. Eu posso dar o exemplo de Marta e Maria. Quando Lázaro morre, Jesus vê a situação daquelas mulheres, aquelas irmãs, e Jesus pergunta: onde colocaram? Ela fala: Jesus, vem ver. A Bíblia, o texto bíblico diz que Jesus fez o que, irmão? O que Jesus fez? Vou ajudar. Jesus chorou, irmão. Hoje alguém está perecendo, está em dificuldade. Cadê o amor? Cadê o companheirismo? Cadê o cristianismo? Cada um vive por si, ninguém quer se preocupando. Esse não é o evangelho salvífico. A Bíblia diz que Jesus chorou e teve íntima compaixão. É difícil.
Às vezes parece que nós estamos tão distantes, irmão, da essência do Evangelho. Permita-me dizer, eu disse para você, seria uma palavra de confronto. É claro que nós não damos conta de atender as necessidades de todos, nós somos falíveis, mas eu não posso também ficar atrás dessa justificativa, não posso. Os olhos de Deus não podem contemplar o pecado. Diante disso, da queda do homem, da degeneração, da corrupção do gênero humano, nós chegamos diante de um texto que diz assim, em Gênesis 6:6. Gênesis 6:6. Lê, por favor, igreja. E o Senhor se arrependeu de ter criado o homem. A consequência disso foi um sentimento horrível chamado tristeza. Você já sentiu tristeza, irmão? Misericórdia. Há outro texto bíblico que diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para si. Como é isso, pastor? Acabou de dizer que Deus se arrependeu, e ali o outro texto está dizendo que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para se arrepender. Deus arrepende ou não arrepende? Sabe, às vezes eu leio a Bíblia e fico tão confuso com essas coisas, e se alguém me dizendo, eu não consigo entender. Meu querido irmão, isso é uma figura de linguagem chamada antropomorfismo. O escritor, ele não tinha palavras para descrever, ou para que nós entendêssemos essa realidade. Ele usa essas palavras. Não é que Deus se arrependeu no sentido de voltar atrás. A pergunta que eu te fiz inicial, qual foi? Deus sabia que o homem ia pecar? Ele sabia, então como é que ele vai se arrepender disso? Se ele já sabia. Isso fala da onisciência de Deus, de saber todas as coisas. Mas eu vou um pouquinho mais, fala até da presciência de Deus, que é saber das coisas antes que elas aconteçam. Não é que Deus se arrependeu no sentido, olha, eu estou arrependido de ter criado o homem, vou voltar atrás. Não. Do original, a essência dessa palavra é arrepender-se, é suspirar. E se você buscar do escrito original, Deus suspira de tristeza, irmão. Mas pastor, ele não sabia que ia acontecer. Sabia, mas eu vou dar um exemplo para você. Uma coisa é saber de algo que irá acontecer. Outra coisa é quando eu estou diante da situação. É diferente, irmão. Eu vou pegar uma linguagem médica. Quem aqui já operou? Fez alguma cirurgia, qualquer uma na sua vida? Levante sua mão. Você ficou sabendo que você teria que operar. Muitos de nós, as chamadas cirurgias eletivas, é aquelas que podem esperar um pouco, ou ter um preparo, ter uma condição. Não é uma coisa de urgência ou emergência. Mas ainda que seja, se você estiver em estado de consciência, você é informado sobre aquilo. Amém ou não amém, igreja? Mas você que vai passar por uma cirurgia, ou já passou por uma cirurgia, sabe que vai passar por uma cirurgia, você está sabendo com antecedência, amém, igreja? Aquilo te causa alguma coisa? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Mas e na hora que chega? É agora a cirurgia, vamos lá, te coloca na maca, a reação é a mesma? Sim ou não? Alguém está dizendo aqui, é desesperadora.
a hora de enfrentar a situação é outra. Deus sabia, isso é uma figura de linguagem chamada antropomorfismo. Deus não se arrependeu no sentido de voltar atrás, é que Deus ficou profundamente triste com aquela situação. Você vê a sua criação, você vê aquilo que você projeta, aquilo que você faz de melhor, e aí agora eu quero gerar um conflito no seu interior no sentido de impacto. Papai e mãe aí, papai e mamãe, levante sua mão, quem são os pais aqui. Por favor, irmão, participe comigo. Quando eu falo participe comigo, eu estou vendo que você está atento. Quem é pai e mãe? Levante a mão. Deus te deu um fruto. E o que você projeta para o seu filho, irmão, é coisa ruim? O que você quer ver ao longo da existência do seu filho, até a sua maturidade, é que ele cresça, é que ele alcance vitória, que ele alcance sucesso, que ele prospere, que ele constitua uma família, que a graça de Deus seja sobre a vida dele, que ele alcance o melhor dessa terra, assim como diz o texto bíblico, diz assim, olha, se quiseres, você comerás o melhor dessa terra. Você quer ver isso da parte de Deus na sua família, sobre os seus filhos, amém ou não amém? Mas aí, irmão, ele escolhe outro rumo, e ele começa a se degradar, se deteriorar. Qual o sentimento que você tem quando você vê nas drogas, na bebedice, na prostituição, perdoe a expressão, irmão, na desgraça desse mundo? Não tem como se alegrar. O seu íntimo vai ser preenchido com um negócio chamado tristeza. Não dá. Foi isso que aconteceu. É só isso que aconteceu. E esse só isso é terrível, né? É terrível. Mas existe graça em meio ao juízo. Existe. A Bíblia diz assim, outro conflito de compreensão. A Bíblia diz assim, após descrever, essa corrupção do gênero humano, a maldade se multiplicando, tanta coisa ruim acontecendo, e hoje, se você, repito, for ver os noticiários, você só vê coisa ruim. É só assolação da humanidade, é só enfermidade, é só gente morrendo, é só perspectiva de piora, é só desgraceira. É isso que está acontecendo, mas está no texto bíblico, irmão. Está lá na Bíblia. Mas o texto de Gênesis 6:8 diz assim, porém, esse termo que expressa um contraste ao homem que tem fé em Deus, obedece a Deus, anda com Deus, pela graça de Deus, manteve-se puro em meio a uma geração corrompida. Porém, é um homem justo. Amém ou não amém, irmãos? Então parem um pouquinho. Homem justo. Aí Paulo, lá no outro texto, lá na frente, diz assim, não há um justo, não há justo. Não há um sequer, irmão Daniel. Como que é isso? De novo o conflito. Não há justo. Tem ou não tem esse justo? Meu irmão, essa graça em meio ao juízo e que Deus observa, Noé está sendo comparado aos homens daquela geração. E aí se compara Noé com os homens daquela geração, meu irmão, Noé era um santo homem, um anjo. Mas se comparado a Deus, irmão, aí não há justiça. E até porque a nossa justiça perante Deus, ela é considerada como trapo de imundícia. Então, justiça nesse sentido, a gente precisa entender o texto bíblico ao lermos o texto do Senhor.
A profundidade disso que estamos buscando nesta manhã é muito séria. E eu queria que você guardasse isso no seu interior. O modus vivendi daquele povo, ele descreveu aqui. As pessoas comiam, bebiam, davam-se em casamento, não estavam nem aí, irmão. Um adágio popular, não estou nem aí para paçoca, não é? Será que eu e você, nos últimos dias, não estamos nem aí para as coisas de Deus? Deus tem falado comigo, com você, todos os dias. Arrependa-se, volte-se para mim, eu quero te abençoar, eu quero abençoar a tua casa, a tua família. Creia tão somente, eu sou Deus soberano na sua vida. Aquele que crê em mim, esse viverá eternamente. É promessa de Deus. O modo, ou a maneira que nós estamos vivendo na presença de Deus, nós precisamos refletir sobre isso. Lembre-se do Kairos, o tempo de Deus. Deus sabe de todas as coisas. É tempo de Deus nas nossas vidas, não é? A graça de Deus continua se manifestando de maneira superabundante. A influência positiva de Noé sobre a sua família antes do dilúvio, irmão, em ouvir a palavra do Senhor, em obedecer a determinação de Deus. E por final, a fé que resulta a obediência de Deus em um viver justo e reto. Estou finalizando. Qual foi o pecado que aquele povo cometeu? Coloque aí Gênesis 11, 3 e 4. Deus dá uma determinação, irmão, para eles crescerem, multiplicarmos, povoar a terra. Mas quando a gente se depara em Gênesis, no capítulo 11, o verso 3 e 4, diz assim: começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região, era costume usar tijolos em vez de pedras, e betume em vez de argamassa. Depois disseram: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim, ficaremos famosos. Olha só, ficaremos mais forte, ficaremos e não seremos espalhados pelo mundo. Meu irmão, totalmente contrário à determinação de Deus. Deus havia determinado para eles povoarem a terra, sair, encher a terra. 3 pecados existem ali. O orgulho da autopromoção. Nós ficaremos famosos. A única estrela que tem que ter no nosso meio se chama Jesus Cristo. Ele deve ser famoso. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o domínio, a Ele todo o poder. Somente a Jesus. O pecado do orgulho da autossuficiência. Nós vamos fazer, nós vamos alcançar. Essa geração estavam se achando autossuficiente. E por fim, a desobediência. O que eles disseram no final do texto? Nós não teremos que ser espalhados. E o contrário disso, Deus disse: é para vocês saírem. Era a propagação do evangelho, era o crescimento, a expansão do reino, irmão. Desobediência. Teríamos inúmeros versículos para falar sobre isso, mas infelizmente o tempo não permite. Então Deus sabia que o ser humano ia pecar. Resposta aos 3 questionamentos que fizemos: sabia. 2, como Deus pode se arrepender? É o antropomorfismo, é uma figura de linguagem. E não deu tempo nem de falar do outro, que fala da questão do sentimento, é a antropopatia, não é? O sentimento de tristeza que Deus teve. Só passei superficialmente. E por fim, qual foi o pecado que esse povo cometeu? Acabei de citar. Meu irmão, do Éden a Babel, da condição de prazer, graça e paraíso,
até chegar na condição de degeneração, deturpação do caráter humano e pecar contra Deus. Cuidado. Ouça a voz do Senhor e faça o que Ele determina. Que Deus abençoe sua vida. Retorne à direção em Cristo Jesus.